O deputado Cabo Gilberto Silva expressou sua indignação após o ministro de Lula, Flávio Dino, não comparecer a um evento para o qual foi convocado na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. O deputado lembrou que, enquanto o Ministério de Dino não está funcionando de forma a atender às necessidades da população, o ministro se dedica a debochar do povo e dos parlamentares. Gilberto Silva disse: com o PT, é dessa forma, não há prioridade na segurança pública. Ele age totalmente diferente. Basta observar as acusações que eles fazem contra o governo Bolsonaro e principalmente contra os CACs. Quero lamentar e fiz questão de deixar a placa do ministro Flávio Dino, que é o debocheiro dos ministérios do desgoverno Lula. Ele é debocheiro. E ele agiu dessa forma porque não tem respeito pela democracia, não tem respeito pelo parlamento, não tem respeito pelos demais poderes, não tem respeito por ninguém. O negócio dele é fazer deboche, é rir da cara do povo brasileiro. O deputado explicou: quando ele falta a uma sessão como esta, ele não está desrespeitando os parlamentares, ele está desrespeitando o povo brasileiro. Quero deixar isso claro e espero que Vossa Excelência tome todas as providências cabíveis. E ele pode ser o indicado para a Suprema Corte do nosso país. Essa corte hoje, infelizmente, deixou de ser jurídica, é uma corte política. Quem diz isso não sou eu, mas o próprio presidente, que assumiu agora, o ministro Barroso, quando afirmou em alto e bom som, ao lado do ministro da Justiça, num evento da UNE: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso deixa claro que a corte é política e deixou de ser jurídica. Cabo Gilberto Silva apresentou algumas das perguntas que faria ao ministro se ele tivesse tido a coragem de comparecer, questionando a perseguição aos CACs, o desarmamento da população, a ausência de políticas de segurança pública, o aumento da criminalidade e posicionamentos políticos do ministro envolvendo o uso da Polícia Federal como polícia política. O deputado lembrou que o ministro chegou a dizer: não tenho dinheiro, mas tenho a polícia, e em outra ocasião que a Polícia Federal está a serviço de Lula. O deputado prosseguiu: outra pergunta que eu ia fazer ao desgoverno Lula, que tem como representante o ministro debocheiro Flávio Dino, é: ministro debocheiro Flávio Dino, qual é a sua resposta com relação às 200 câmeras no Ministério da Justiça, câmeras que estão subordinadas ao Ministério da Justiça, e o senhor disponibilizou apenas 4? Qual a justificativa? O STJ ficou ao lado do ministro Flávio Dino. Quem são os ministros do STJ? A grande maioria, Lula e Dilma indicaram. Esta é, portanto, a situação da nossa república. Ainda vem falar em democracia, encher a boca e dizer que estamos em uma democracia. Só se for a democracia relativa de que fala o descondenado. É um absurdo o que nós estamos vendo acontecer no Brasil em pleno século XXI. Gilberto Silva fez um desabafo e um apelo. Quero deixar claro que tudo isso são provas. É fato que o plano de segurança pública do ministro da Justiça do desgoverno Lula não funciona. Está aí o estado do Rio de Janeiro. Até agora, ele não respondeu às perguntas que foram feitas nas comissões de Constituição e Justiça e nesta própria Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Ele só faz deboche, só ri, não leva a sério este parlamento. E ele é senador da República, hein? Ele foi eleito pelo estado do Maranhão, infelizmente. A qualquer momento, ele pode ser indicado ministro do STF. Imaginem esse homem ministro do STF. O Brasil só vai perder. Faço um apelo diretamente ao senhor cidadão, aquele que está em casa nos acompanhando. Isto aqui não é lacração. Aqui são fatos, é a realidade. Cidadão,
Use todo o poder do seu voto para pressionar seus parlamentares, em especial os senadores da República Federativa do Brasil, para não aprovarem a suposta indicação desse ministro debocheiro que quer ser ministro do STF a todo momento. Se um homem desses, sem o poder que tem um ministro do STF, está fazendo o que faz no Brasil, imaginem se for indicado ministro do STF. Aí vai acabar nosso Brasil. Cidadão brasileiro, este é um apelo que eu faço. Lute, pressione os parlamentares, em especial os senadores, para não aprovarem a indicação desse cidadão, o debocheiro ministro Flávio Dino, ministro do STF. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 27 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, Benfica. Boa tarde, Osmar Terra, os parlamentares do MDB, que, mesmo tendo um ministério, votam a favor do povo e contra Lula. Eu quero parabenizar vocês publicamente. Agradecer o nosso grande amigo do estado do Pará, o deputado delegado Caveira, elegante como sempre, com seu cabelo aí, seu óculos. E é isso aí, senhor presidente Santos, o que o senhor falou foi muito pontual com relação à visita que fizemos ontem e mostra, obviamente, o desgoverno Lula, o que vem acontecendo na prática e a população ficando nesse fogo cruzado. O senhor foi muito pontual quando lembrou da parte técnica, mas a parte técnica sem a polícia, sem a política, não funciona em lugar nenhum do mundo, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Isso é óbvio. Lá a parte técnica nós observamos que está bastante preparada com os dados, com os projetos de investimentos, etc, etc, etc. A parte técnica está ok, mas a parte política lá continua sendo governado pelo PT, governou aquele estado já por quase 20 anos e agora mais 4 anos, que é o governador Jerônimo, que infelizmente já sabemos do resultado, porque o PT é dessa forma, não tem prioridade na segurança pública, ele age totalmente diferente. Basta observar as acusações que eles fazem contra o governo Bolsonaro e contra principalmente os CACs. Lamentar, fiz questão de deixar a placa aqui do ministro Flávio Dino, que é o debocheiro dos ministérios do desgoverno Lula. Ele é debocheiro. E ele agiu dessa forma, presidente, que ele não tem respeito
pela democracia, ele não tem respeito pelo parlamento, ele não tem respeito pelos demais poderes, ele não tem respeito por ninguém. O negócio dele é fazer deboche, é rir da cara do povo brasileiro. Quando ele falta uma sessão como essa, ele não está desrespeitando os parlamentares, ele está desrespeitando o povo brasileiro. Deixa claro isso aí, espero que Vossa Excelência tome todas as providências cabíveis, apesar, ele pode ser o indicado para a Suprema Corte do nosso país, que é uma corte hoje, infelizmente, deixou de ser jurídica, é uma corte política. Quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso é o próprio presidente que assumiu agora, o ministro Barroso, quando afirmou em alto e bom tom, ao lado do ministro da Justiça, no evento da UNE, que nós derrotamos o bolsonarismo. Então deixa claro que a corte é política e deixou de ser jurídica. Infelizmente, é o que está acontecendo hoje na realidade do nosso país, por conta disso que nós estamos fazendo obstrução em defesa da democracia, da independência dos três poderes, da harmonia dos poderes da República Federativa do Brasil, em especial da vontade popular. Não pode acontecer o que vem ocorrendo reiteradas vezes, onde a Suprema Corte Brasileira está usurpando as funções do Congresso Nacional e até poucos meses atrás do Poder Executivo. Eu fiz algumas pontuações aqui, senhor presidente, para cobrar uma explicação do ministro, que infelizmente ele não veio, mas como a audiência pública ficará registrada, nós iremos fazer. Primeiro, com base em que o ministro debocheiro Flávio Dino, covarde, irresponsável, diz que a culpa da criminalidade são os CACs. É do governo do presidente Bolsonaro, com relação aos homicídios. Como ele faz uma afirmação dessa, de forma pública, o 01 da Segurança Pública do nosso Brasil, que é o ministro da Justiça. Como ele comete uma irresponsabilidade dessa? E nós vamos falar aqui e provar através de fatos, de números, que comprovam os nossos argumentos. No desgoverno Lula, quando aprovaram o Estatuto do Desarmamento lá em 2003, que era para tirar todas as armas da população civil. Eu tinha acabado de entrar na Polícia Militar lá em 2002 e foi uma correria enorme, as pessoas indo aos postos da Polícia Federal devolver suas armas para receber uma certa quantia lá naquele momento. Os senhores lembram muito bem. Naquele momento, tínhamos uma taxa de homicídios. De lá até o último ano do desgoverno da presidente Dilma, que agora é o Dimo III, o número só fez aumentar. Ou seja, essa política de desarmar a população civil foi de água abaixo. E quem está falando isso? Os próprios números do governo petista. E daí ele vem, em alto e bom tom, acusar os CACs, acusar o governo Bolsonaro de armas ilegais. Ora, traficante vai ter arma legal, amigo? Bandido vai usar arma legal? Casos pontuais, casos isolados, precisam ser investigados. Até porque, diferentemente deles, a gente não passa a mão na cabeça de ninguém. E quem for comprovada a sua participação em delitos, que seja punido com rigor da lei. Simples assim. E a prova do que eu falo é o quê, delegado Caveira? Nos 4 anos do governo Bolsonaro, que facilitou a posse e porte de arma de fogo para a população civil, mas não é assim como era antigamente, que você ia na loja da Mesbla. No meu tempo, eu tenho 40 anos, naquele tempo era a loja Mesbla. Você ia na loja da Mesbla e está lá os anúncios. Compra um revólver, compra uma espingarda, compra uma pistola, que só, naquele tempo só tinha 380, era muito difícil ter uma de calibre maior. Ou em outras lojas, você comprava com identidade naquele momento. E a taxa de homicídios era lá embaixo. Não é assim. Nesses 4 anos, você tem que preencher pré-requisitos para possuir uma arma de fogo. Ter a posse. E, posteriormente, o porte. É muito difícil você ter um porte de arma de fogo. Porque você vai depender diretamente do delegado da Polícia Federal, que ele tem um poder discricionário. A lei não é clara, ele tem um poder discricionário para dar ou não. Então, vai por água abaixo esses argumentos do ministro debocheiro Flávio Dino com relação à acusação aos CACs, por eles serem os responsáveis pelo aumento da violência no nosso país e a política de armas do presidente Bolsonaro. Deixar claro, senhor presidente, que, obviamente, foi reduzido como nunca a taxa de homicídios. Em 20 mil pessoas deixaram de morrer nos governos do presidente Bolsonaro por ano, praticamente. Nós temos a nossa própria guerra aqui. O Brasil se mata mais de 60 mil brasileiros por ano. Reduziu um pouco o presidente Bolsonaro, mas nos governos petistas são 60 a 70 mil pessoas que são assassinadas diretamente. A guerra do Israel contra o Hamas,
que foi atacado brutalmente pelo Hamas, já matou 1.600 pessoas em 4 dias de guerra. Aqui no nosso Brasil se mata mais de 60 mil, amigo. Temos a nossa própria guerra aqui. Mas eu vou afirmar novamente porque ele falou isso, delegado Caveira e delegado Santos, deputado Santos. Porque ele não tem plano para a segurança pública do nosso país. É um apagão administrativo. Se não, vejamos como a gente quer avançar na área da segurança pública e o ministério responsável corta mais de 700 milhões da pasta tão importante que é a segurança pública, que não tem a mesma visibilidade pelos governos petistas para a educação e a saúde pública, mesmo a segurança pública sendo essencial à sociedade brasileira, deputado Sanderson. Mas não tem a mesma atenção. Então, o plano de segurança pública do ministro Flávio Dino está equivocado. Quem diz isso são os números do nosso país. Aumentou ou não os homicídios no nosso país nesse ano? Aumentou ou não o crime patrimonial? E vários outros crimes que os marginais, o crime patrimonial, furtos e roubos. Então, obviamente, eles não têm plano de segurança pública. É um apagão administrativo claro. O ministro do desgoverno Lula, que afirmou em alto e bom tom. Vamos aqui elencar. Posse do ministro do esporte. O que foi que o ministro Flávio Dino falou? E se ele estivesse aqui, eu ia perguntar, senhor ministro, já que o senhor não está aqui, debocheiro Flávio Dino, o senhor está aqui sua plaquinha, não tira a plaquinha dele aqui não. Ministro debocheiro Flávio Dino, o que o senhor quis afirmar quando passou e foi abraçar o ministro dos esportes, quando disse, ministro, eu não tenho dinheiro, mas tinha uma polícia. Qual o significado dessa afirmação? Ministro debocheiro Flávio Dino. Essa era uma pergunta. Que ele, obviamente, ia enrolar e não ia assumir que ele usa a Polícia Federal a seu bel prazer. Segundo, o senhor falou no evento com o desgoverno Lula, descondenado Lula, que foi condenado em todas as instâncias da justiça brasileira, são fatos, está na história do nosso país, não adianta a Suprema Corte querer apagar a história e refazer a história, porque a história está lá, não tem como refazer a história. O senhor, no evento do desgoverno Lula, afirmou de forma veemente: a Polícia Federal está a serviço da sua causa, Lula. Ou ele não falou isso? Ministro debocheiro Flávio Dino, o que o senhor quis dizer com essa afirmação? Disse que a Polícia Federal estava a serviço da causa do desgoverno Lula. Veja que gravidade. Imaginem. Ele usou a expressão toda ela. Toda ela, exato. Imaginem, senhores parlamentares, senhores presentes, população que está em casa nos assistindo, se fosse um ministro do governo Bolsonaro falando dessa mesma forma que o desgoverno Lula está fazendo no nosso país, como ficariam aqui os parlamentares que defendem o desgoverno Lula e defendem o indefensável? Como ficariam esses parlamentares se o ministro da Justiça dissesse que a Polícia Federal estava a serviço do governo Bolsonaro? Se o ministro da Justiça dissesse que a Polícia Federal é sua? Imaginem como estavam. Como eles são canalhas, como eles são hipócritas, mentirosos, dissimulados. Não tem escrúpulos esse povo, é impressionante. Mas nós respeitamos, porque estão aqui, porque uma parte da população colocou, acreditou, votou, e eles estão aqui para defender as suas ideias. E nós respeitamos, diferentemente deles. E outra prova concreta que esse governo favorece o crime organizado, senhor presidente, é que praticamente 100% dos presos, todo tipo de crime, essas pessoas que estão cumprindo suas penas, quase 100% votaram no desgoverno Lula e fizeram festa quando o desgoverno Lula venceu. Outra pergunta que eu ia fazer ao desgoverno Lula, que tem o representante, o ministro debocheiro Flávio Dino. Ministro debocheiro Flávio Dino, qual a sua resposta com relação a 200 câmeras lá no Ministério da Justiça, que está sob a subordinação do Ministério da Justiça, e o senhor disponibilizou apenas 4. Qual justificativa? Qual justificativa? E o STJ ficou ao lado do ministro Flávio Dino. Quem são os ministros do STJ? A grande maioria. Lula e Dilma indicou. Então é essa a situação da nossa república. E vem falar em democracia, encher a boca que estamos em democracia,
Só se for democracia relativa que o descondenado fala. É um absurdo que estamos acompanhando no Brasil em pleno século XXI. Tive a oportunidade de fazer um curso de Direito lá na década de 2000, 2009, e naquele momento não tinha ideia que em 2023 iríamos observar tantos absurdos como estamos acompanhando agora. Eu dou por visto os professores de Direito do nosso Brasil, o que eles estão fazendo para ensinar os seus alunos, porque a legislação não é respeitada, deputado Santos. É um absurdo o que está acontecendo em nosso Brasil, infelizmente. Então, são essas as nossas perguntas para o desgoverno Lula, através do seu ministro debocheiro Flávio Dino, e deixar claro que são provas, são fatos, onde o plano de segurança pública do ministro da Justiça, do desgoverno Lula, não funciona. Está aí o Estado do Rio de Janeiro, que até agora ele não respondeu às nossas perguntas que foram feitas anteriormente nas comissões de Constituição e Justiça, nessa própria Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, só faz deboche, só faz rir e não leva a sério o parlamento. E veja que ele é senador da República. Ele é senador da República, eleito lá pelo Estado do Maranhão, infelizmente, e a qualquer momento pode ser indicado como ministro do STF. Imagina esse homem como ministro do STF, como o Brasil vai perder. Então, faço um apelo diretamente ao senhor cidadão que está em casa nos assistindo. Aqui não é lacração, aqui são fatos, são realidade. Use todo o seu poder, através do seu voto, para pressionar os seus parlamentares, em especial os senadores da República Federativa do Brasil, para não aprovarem a suposta indicação desse ministro debocheiro que quer ser ministro do STF a todo momento. Um homem desse, sem o poder que um ministro do STF tem, está fazendo o que faz no Brasil, imagina ele como ministro do STF. Aí vai acabar o nosso Brasil. Então, senhor cidadão, esse é o apelo que eu faço, lute, pressione os parlamentares, em especial os senadores, para não aprovarem a indicação desse cidadão aqui, o debocheiro, o ministro Flávio Dino, como ministro do STF. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos os presentes. Obrigado, deputado Cabo Gilberto Silva. Vamos, considerando que nós temos já agora a abertura da presença na Comissão de Segurança Pública a partir das 13? A partir das 13, já vamos agora no plenário 6, a reunião